Bom dia a todos vocês, paz nesse coração lindo, que Jesus os abençoe, jorre bênçãos sobre todos nós. Pedindo as bênçãos do Pai e pedindo que Ele nos intua e nos ensine a sempre explicar a palavra de Deus corretamente. O título é Desamor, Amor e Sacrifício. O desamor veio na frente porque é essa a sequência da história de hoje. Começa com o desamor, foi para o amor e depois o sacrifício. Todo o amor envolve uma espécie de sacrifício. Não existe amor que é apenas aqueles momentos maravilhosos que a gente passa um com o outro. Às vezes você casa e você descobre que seu marido ou mulher é ciumenta. E daí o que é que acontece para o casamento não acabar, para não acabar em briga, a mulher ou o homem começa a andar assim. Eles não podem virar do lado, eles não podem sorrir para ninguém, conversar, pessoas estranhas, sempre é problema. Para que esse casal viva corretamente, um dos dois tem que fazer o sacrifício. O lado que não é ciumento tem que fazer o sacrifício. Uma outra coisa engraçada e muito simples é que, geralmente, depois do jantar, marido e mulher sentam para assistir televisão, mas quem é que tem o poder? Quem tem o controle da televisão, não é? E daí, normalmente, se não existe aquele acordo, aquele amor verdadeiro, acaba em briga. Hoje, graças a Deus, nós já temos posses para comprar 2 televisões ou 3. Mas antigamente a gente tinha apenas um radinho. E daí o pai podia ir lá sintonizar no seu jogo favorito, vai lá aquele chiado e acha o jogo. Mas a mulher não queria isso, a mulher queria música. E daí quando o marido saia um pouquinho, ela vinha e sintonizando na música. Veja quantos problemas podem surgir de coisas tão simples. Uma outra coisa simples que causa problemas e também que exige sacrifício é quando a gente casa com um marido ou uma mulher que ronca. E existe, minha gente, um tipo de ronco que é tão feio que quando a pessoa não está acostumada, pensa que a pessoa está morrendo. Mas é uma espécie de sacrifício que a gente faz por amor no nosso dia a dia, não é? Mas na história de hoje é algo muito mais sério. A história começa com o desamor ao invés de começar com o amor. Veja que Jacó, ele amava Raquel e do casamento dele com Raquel nasceu primeiro José e depois Benjamim. Mas acontece que Jacó também se casou com a irmã de Raquel, chamada Lia. E desse casamento e do casamento com as concubinas, tanto de Raquel quanto Lia, nasceram outros filhos, num total de 12 filhos. Mas como Jacó amava muito a Raquel, era o amor da sua vida, ele dava preferência aos seus 2 filhos, José e Benjamim. Raquel veio a falecer de parto de Benjamim. Complicou ainda mais a história, porque este filho era lembrança desse dia trágico. E também houve recomendações da mãe na hora da morte. Muitas coisas se passaram ali. Mas aí os outros filhos, eles não quiseram sacrificar nesse amor. Veja que eles preferiram o desamor, eles não toleravam ver a relação de Jacó com José.
Então eles passaram a odiar José a ponto de querer matá-lo. Entre eles decidiram que era melhor não matar José para encurtar a história. Então decidiram vender José para os ismaelitas, que trouxe José para o Egito como escravo. Veja que história de desamor interessante. Mas nós vamos ver que no decorrer dessa história, Deus não ia deixar por isso mesmo. Apesar desses meio-irmãos ter o coração de pedra, Deus estava por trás, trabalhando com eles e com José. Primeiro veio uma transformação total de José, perdendo o seu orgulho, se voltando para Deus. E agora nós vamos ver que Deus, através de José e o próprio José, armaram um plano para ver e também para provocar uma reação nos meio-irmãos de José. Vocês já devem ter observado que a Bíblia está cheia de histórias de amor e sacrifício, a começar por Moisés. Moisés viu que o seu povo estava adorando estátuas de ouro. O que é que Moisés fez? Ele se ofereceu a Deus para ser sacrificado no lugar do seu povo. E daí, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, vendo que os judeus, os seus irmãos judeus, estavam caminhando por um caminho contrário a ele. Eles haviam crucificado Jesus e continuavam negando Jesus na descrença, conhecendo as consequências. Vejam aí na tela, o apóstolo Paulo, ele disse que ele preferia perder tudo para ver os seus irmãos redimidos no caminho certo. Esses sacrifíciozinhos que eu estava brincando no começo, ele faz parte do nosso treinamento para a gente aprender a amar verdadeiramente, a gente se doar um pouco mais para o outro, porque isso depende de treino. Que a gente, na maioria das vezes, desde pequenininho, a gente é muito egoísta. Se a gente tem um pedacinho de bolo quando criança, a gente normalmente não quer dividir com os outros, a gente quer todo aquele pedaço de bolo para nós. Aí vem o trabalho da mãe, do pai, ensinando a dividir esse pedaço de bolo. Tem gente que ainda na fase adulta, ainda não aprendeu a dividir esse pedacinho de bolo. Imagina dividir o seu marido ou a sua mulher com amigos, para ter uma hora bonita, para poder conversar, ter um momento de lazer. Casamento não significa escravidão, mas o casamento é liberdade a dois. E também não é um fazer uma coisa de um lado e outro do outro. Vamos reunir os amigos, o amigo da mulher, o amigo da esposa, todos juntos, ter aquele momento maravilhoso. É melhor que separar, não é? Agora vamos à leitura da Palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis capítulo 44, versículos de 14 a 34. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa.
Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não podia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus brancos cabelos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Essa parte da história de hoje começa com os irmãos de José, os meio-irmãos, lançando-se ao chão e implorando misericórdia a José para libertar Benjamim. Aí tem 2 coisas a considerar. A primeira coisa é que o sonho que José teve, que também foi a causa
dos irmãos odiarem José era uma revelação e estava se cumprindo agora, e em outras vezes que eles tiveram que fazer reverência a José. E a segunda coisa, veja bem, aqueles meninos tão ruins, de coração tão de pedra, aqueles mesmos irmãos de José que não tinham nenhum carinho, nenhum amor por eles, agora eles estavam ali, juntos, unidos, tentando convencer José a soltar Benjamim, porque eles estavam também preocupados com o pai. Vocês se lembram da atrocidade que eles fizeram com o pai no passado? Eles armaram uma mentira tão grande para o pai pensar que José estava morto. Veja o sofrimento que eles causaram a esse pai. E José diz o seguinte para ele: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder de adivinhar? Vejam bem, José aí não está afirmando que ele é um adivinho. José estava usando a taça, aquela taça que eles usavam para a adivinhação, para convencer esses irmãos que ele era um adivinho, que ele tinha poderes. Não significa que ele era um adivinho. Como tudo isso que José estava fazendo era uma encenação, porque José queria ver se os irmãos realmente tinham mudado, se eles ainda eram maus, porque ele se preocupava muito com Benjamim e também com o pai. A primeira coisa que ele queria fazer é tirar Benjamim e trazer Benjamim para perto dele, que Benjamim não voltasse para Canaã. Só para recordar, Judá, esse que está sendo o porta-voz aos irmãos diante de José, não sei se vocês se lembram, mas Judá é aquele que convenceu os irmãos de vender José como escravo ao Egito. Está aí na tela o versículo para vocês conferirem. Mas vejam que, para Judá estar ali na frente de José, propondo que eles ficassem como escravos no lugar de Benjamim, veja a transformação no coração desses meninos. É uma transformação muito grande, porque eles começaram a se preocupar com o outro. Eles começaram a querer fazer algum sacrifício para proteger o seu irmão, para proteger o pai, para que o pai não morresse de desgosto. E aí o que é que Judá vai dizer? Ele diz: Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Isso aí é algo muito importante, porque ele estava reconhecendo que Deus provavelmente os estava punindo. Por quê? Porque eles venderam José como escravo ao Egito e que agora eles seriam escravos do Egito. Eles estavam, de certa forma, aceitando essa punição porque eles sabiam que eles estavam errados. Uma outra mudança que a gente vê é que quando o administrador veio e os acusou e começou a procurar nas bolsas deles e achou a taça na bolsa de Benjamim, vocês se lembram o que é que aconteceu? Aconteceu que nenhum dos irmãos foram contra Benjamim. Nenhum dos irmãos, em momento nenhum, acusaram Benjamim. Eles ficaram unidos. Certo ou errados, eles estavam unidos ali, tentando proteger Benjamim. E veja que isso é uma transformação muito grande para aquelas pessoas que queriam matar o irmão, que vendeu o irmão. Se a gente pensar bem, colocar no lugar dessas pessoas, a gente vê que é algo quase impossível. Mas Deus está dizendo para nós que
ele transforma qualquer coração de pedra em coração de carne, como está escrito na Bíblia. Vocês conhecem essa passagem. O que acontece em seguida é que José vai deixar muito claro que ele não está interessado em escravizá-los. José queria escravizar apenas Benjamim, entre aspas, porque o que ele queria realmente era impedir que Benjamim voltasse para o Canaã. Então, ele disse que os irmãos estariam livres. Mas o que é que Judá começou a fazer? Judá começou a relatar a história da sua vida, que você já conhece, que eu já contei a maioria, desde o começo até este momento em que eles estavam. E aí José ficou em uma posição em que para ele estava claro que os irmãos tinham mudado. Isso comoveu José quase que ao ponto de revelar a sua identidade para os seus irmãos. Mas nós vamos ver o que aconteceu no próximo capítulo, não é? Eu anotei aqui para mim não esquecer a lista dos sacrifícios que esses irmãos fizeram, baseado no amor que eles tinham por Benjamim e por seu pai. Nós vamos ver que um dos sacrifícios é que eles não ressentiram Benjamim quando José serviu a ele o prato de comida 5 vezes maior do que aquilo que eles foram servidos. E daí a seguir eles confiaram um no outro. Não houve acusações, como eu expliquei neste vídeo. Eles não odiaram Benjamim por ser o favorito de Jacó. E Benjamim estava na mesma situação em que José estava no passado, mas eles não odiaram Benjamim. E quando Benjamim foi pego com a taça, seria a oportunidade deles se livrarem de Benjamim. Mas, pelo contrário, eles apoiaram Benjamim. Eles não acusaram Benjamim. E eles queriam ficar como escravos no lugar de Benjamim. E, além disso, eles se humilharam na frente de José, pedindo misericórdia por Benjamim, contando a história de suas vidas. Ali houve muita transformação para eles chegarem nesse ponto, porque não é qualquer pessoa que é capaz de se humilhar da mesma maneira que Judá se humilhou junto dos seus irmãos. Veja que uma pessoa muito orgulhosa não consegue fazer isso. Então, eles não abandonaram Benjamim e eles reconheceram o pecado que eles fizeram no passado na frente de José. Eles reconheceram que Deus estava punindo a eles por isso. Outra coisa muito boa que aconteceu é que eles mostraram uma grande preocupação pelo pai, coisa que eles não tinham no passado. Eles não tinham nenhum amor, carinho, era mais manipulação. Eles queriam manipular o pai, mas não tinha nenhuma preocupação com ele, nenhum ato de carinho e bondade. Como eu dei o exemplo de Moisés e de Paulo. E vocês sabem que o amor e o sacrifício estão muito próximos. E a pessoa que traz o desamor dentro do seu coração é uma pessoa que geralmente Deus vai trabalhar com ela para ela passar a amar cada vez mais. E nesse processo de desamor para o amor, Deus trabalha também mostrando para eles como a gente, para amar, tem que às vezes sacrificar alguma coisa pelo nosso amor, pelo nosso próximo. Veja o que é o tema principal da Bíblia. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Vocês sabem realmente o fundamento de tudo isso? Veja que o amor de Jesus não é um amor de teoria, é um amor vivido em carne e osso. Jesus foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado. Por quê? Por amor a todos nós pecadores. Ele carregou o pecado da humanidade em seus ombros, sendo inocente, sem reclamar, sem dizer uma palavra. Isso é um sacrifício, um tipo de sacrifício que nesta vida a gente não vai ter a oportunidade de ver, porque ele é tão sublime e maravilhoso. E sempre que a gente tiver que sacrificar algo, nós sabemos que na maioria das vezes estamos numa situação desconfortável, mas nós temos que lembrar do que Jesus passou por nós. E daí nós vamos ver que essas pequeninas coisas que nós passamos nos relacionamentos, na vida em geral, no nosso trabalho, não é nada diante desse imenso sacrifício que Jesus fez por nos amar. Então, vamos seguir a recomendação de Jesus, que a gente deve amar uns aos outros como Ele nos amou. Vamos pedir ao Pai que nos ensine a amar dessa maneira, porque é muito difícil, eu sei, é muito difícil a gente exercer um amor tão sublime, desse nível aqui na Terra. Mas com a ajuda do Pai, nós sabemos que tudo é possível. Então, nós pedimos ao Pai que nos ensine a amar verdadeiramente. Que Jesus acrescente muitas bênçãos de saúde, paz, felicidades na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo valioso e por estudar a Bíblia comigo. Que Jesus nos abençoe. Amém.